Bom, vocês vão ver que os exercícios dessa dinâmica número 4 eles são muito similares, tá? Então eles praticamente só mudam as informações, mas a lógica é sempre a mesma. Vamos lá? Então, terceiro exercício da dinâmica número 4. O apiário B, produtor de mel, está vendendo seu único produto que produz pelo valor de R$ 6 a unidade. Então nós já temos o preço de venda. As vendas estão ao nível de 400 mil unidades, então a quantidade atual é de 400 mil unidades. Por razões comerciais, 80% das vendas são realizadas a prazo, então nós já temos a informação das vendas a prazo que correspondem a 320 mil, ou seja, 400 mil vezes 80%. E se as vendas a prazo correspondem a 80%, as vendas à vista, apenas a título de curiosidade, elas corresponderão a 20%, não é isso? Então, se nós pegarmos 400 mil vezes 20%, 80 mil. A empresa está pretendendo flexibilizar os padrões de crédito mediante um aumento no período médio de cobrança do seu nível atual de 45 dias para 60 dias. Então, 45 dias corresponderia aí a um mês e meio ou 1,5 mês. Passando para 60 dias, que correspondem, portanto, a 2 meses. Com essa medida, espera-se um acréscimo de 20% nas vendas. Se nós temos no plano atual 400 mil unidades, no plano proposto com um aumento de 20%, 400 mil vezes 20%, chegaríamos em 480 mil unidades no plano proposto. E devedores incobráveis passariam de 2 para 4%. Então, cadê? Devedores incobráveis, taxa passaria de 2 para 4. Por falta de capital de giro, a empresa costuma descontar duplicados para antecipar 70% dos recebíveis, portanto 70% das vendas a prazo. Qual que é a quantidade de vendas a prazo? 320 mil. Então, se nós falamos em 70% das vendas a prazo, 70% de 320, 224 mil unidades. Vamos fazer as contas aqui para o plano proposto? Bom, 480 vezes 80%, que corresponde às vendas a prazo, 384 mil unidades. Agora, se nós pegarmos as 480 mil e multiplicarmos pelos 20% de vendas à vista, chegamos em 96 mil. Bom, e sabemos que 70% das vendas a prazo serão descontadas. Então, qual que é o total de vendas a prazo? 384 mil unidades. 70% de 384 mil, 268.800. Bom, a taxa de juros simples que os bancos cobram para descontar as duplicatas é de 5% ao mês e o custo variável é de 2. Então nós já temos aqui o lucro marginal de 4, que é 6 de preço de venda, menos 2 de custo variável. Bom, o custo fixo é de 80 mil reais. Tá aí. A BI deve ou não flexibilizar os seus padrões para concessão de crédito. Então vamos à nossa DRE. Nós temos a primeira informação da receita, que é o preço de venda, vezes a quantidade, que no plano atual é de 400 mil unidades. 6 vezes 400 mil, 2 milhões e 400. Já no plano proposto, 6 vezes 480 mil unidades. Custos variáveis, nós temos aí 2 vezes as 400 mil unidades para o plano atual, né? Já para o plano proposto, se nós pegarmos R$ 2 vezes 480 mil unidades, chegamos em 960 mil. E agora já conseguimos chegar em lucro marginal. 2.400 menos os custos variáveis, chegamos em 1.600 para o plano atual. E no proposto, se nós tínhamos 2.880 menos 960, 1.920. Vamos ver quanto que variou? A receita era de 2.400 para 2.880, aumentou em 480 mil. E os custos variáveis passaram de 800 para 960. Logo, o lucro marginal que passou de 1.600 para 1.920, o aumento, o incremento, né, nos lucros aí foi de 320 mil reais e já temos a primeira informação para responder aqui no exercício. Bom, de custos fixos nós sabemos que é de 80 mil conforme dados do exercício, não é isso? Já com relação ao custo de descontos de duplicatas, então se nós temos lá os R$ 6 de preço de venda, que multiplicam as vendas descontadas, né, que correspondem a 70% das vendas a prazo, então as vendas descontadas de 224 mil, vezes um mês e meio vezes os 5%, fazendo toda essa conta, chegamos em 100.800 para o plano atual. Para o plano proposto, se nós temos lá os R$ 6 de preço de venda, que estão aqui,
multiplicado pelas 268.800 unidades de vendas descontadas, multiplicado pelos 2 meses, que é o período médio de cobrança. Tudo isso vezes os 5% da taxa de desconto de duplicatas, fazendo a conta, chegamos em 161.280. Então, o aumento com desconto de duplicatas foi de 60.480. Então, nós já temos essa informação aqui. Ó. Continuando, custos com devedores duvidosos. Então, se nós tínhamos lá R$ 6,00 de preço de venda vezes 320.000 unidades de vendas a prazo, então vale lembrar que os devedores duvidosos são baseados em toda a nossa venda a prazo, não é isso? Então, se nós pegarmos preço de venda vezes essa quantidade de vendas a prazo vezes os 2% de devedores incobráveis, chegamos no total de 38.400 para o plano atual. É um trava-língua esse exercício, né? Para o plano proposto, nós temos aí R$ 6,00 vezes 384.000 unidades de vendas a prazo, vezes os 4% de devedores incobráveis, 92.160. Então, quanto que variou? De 38.400 para 92.160, houve aí um aumento de 53.760, já temos essa terceira informação. E agora a gente chega na informação final. Qual é a contribuição líquida, né, efetiva? Então, se nós tínhamos aqui no plano atual 1.600.000 de lucro marginal, menos os custos fixos, menos os custos com descontos de duplicatas, menos custos com devedores duvidosos, chegamos em 1.380.800 para o plano atual. Já para o plano proposto, se nós tínhamos aí, ó, 1.920, menos 80, menos 161, 280, menos 92, 160, 1.586, 560. Ou seja, houve um aumento de 205.760. Então, se nós observarmos aqui, né, aqui está o resuminho. Quanto que aumentou as nossas vendas efetivas, né, o nosso lucro, né, na verdade, o nosso lucro marginal, o aumento foi de 320.000. Só que também aumentaram as duplicatas descontadas em 60.480 e aumentaram também os custos com devedores duvidosos em 53.760. Então, fazendo aí a conta de 320.000 menos 60.480 menos 53.760, chegamos aí numa contribuição líquida positiva de 205.760, onde a resposta está aí. Haverá uma contribuição positiva nesse valor e a empresa PRB deve, portanto, flexibilizar as normas para concessão de crédito. Finalizamos, portanto, esse terceiro exercício da dinâmica número 4.